A coluna de ontem repercutiu imensamente, né? E aí muitas questões surgiram e também houve desdobramentos, ações e reações dos agentes políticos nisso daí envolvidos. Por exemplo, um dos pontos falou-se muito ontem a respeito, nós tratamos aqui também, sobre a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro, na lógica do bolsonarismo, investir na constituição de um novo partido, né? Tem gente muito influente ali nas cercanias do presidente trabalhando por isso. O príncipe, deputado federal Luiz Felipe Orleans e Bragança é um deles, né? Sob a ideia de que o fenômeno bolsonarista precisaria de uma estrutura de base, inclusive para disputas eleitorais futuras. É um conceito partidário, no final das contas. No entanto, pensando na mentalidade bolsonarista, algo a que tenho me dedicado, ao estudo do que tenho me dedicado, acho muito difícil que prospere. E sendo, portanto, mais provável, pessoal, que o presidente e o bolsonarismo usem e instrumentalizem essas boas intenções, por exemplo, do Luiz Felipe Orleans e Bragança, de formar um partido, como forma de ameaça permanente, mas não de algo real a ser materializado. Primeiro que fazer partido dá muito trabalho, e ali não tem muita gente que goste de trabalhar. Isso é um fato. O outro fato é o seguinte: constituir um novo partido, considerando que em 2020 tem eleição municipal e para o projeto de poder pessoal particular do bolsonarismo, que é personalista, não ter uma base já montada, ainda que precária, para disputar essa eleição seria muito ruim. Então a perspectiva da eleição de 2020 me parece um empecilho, pelo menos por hora, para a ideia de um novo partido. E tem a questão conceitual fundamental em que eu insisto. O bolsonarismo é contra a ideia de mediação política, é contra a ideia da concertação partidária, que é impessoal. O bolsonarismo é populista, autocrata, personalista, tudo quanto seja avesso à ideia de partido. Seria, portanto, uma contradição lógica ao fundamento, à vocação bolsonarista constituir um novo partido. Ter essa responsabilidade não me parece ser um caminho. O outro ponto discutido, portanto, seria a ideia de o presidente trocar de partido. Pode ser uma possibilidade, mas seria uma troca, segundo eu avalio, Barão, para um partido de aluguel, como foi o PSL. Né? Uma mera costura para manter uma plataforma utilitária, meramente formal para a disputa de eleição. É necessário um partido para disputar a eleição, então vamos para outro. E com isso, para além do que eu já falei ontem, de se enfraquecer a lógica da importância partidária, a democracia representativa, a ideia de atividade política, cuja expressão máxima é o parlamento, além disso, porque esse movimento do presidente, para mim, tem claramente a ideia de rebaixamento da política, tem também o componente de sempre estar se limpando, né? Sempre se vendendo como outsider. Então, de repente, o partido é sujo. Tem também o escândalo do Laranjal. Uhum. O partido é sujo, o partido é imundo, e eu tô fora. Não gere bem o dinheiro, não gere bem os próprios recursos, não é claro no manuseio do fundo partidário, e eu, como sempre, foi assim em todos os partidos, eu, como sempre, estou aqui, mas não faço parte disso. Daí porque tem de ficar sempre se reciclando, sempre trocando de partido. Outra hipótese que surgiu, e é interessante discutir, é a ideia da candidatura avulsa. Né, o sujeito poder ser candidato independentemente de partido. É algo que existe em muitos países, acontece na França. O Macron foi eleito sem vinculação partidária num movimento. E tem muita gente boa, Barão, que defende essa tese. Muita gente boa, séria, que defende essa tese. Eu sou radicalmente contra. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Sou totalmente contra. Por quê? Considerando o nosso histórico de líderes populistas, personalistas, carismáticos, imagina a tragédia de você esvaziar a ideia de representação, de negociação, de concertação entre líderes para atividade política, para fortalecer ainda mais o indivíduo numa candidatura avulsa. Acho que tem um perigo grande contido aí, é uma possibilidade também aventada pelo bolsonarismo. E aí eu queria, dentro desse assunto, propor uma outra discussão que é da ordem da linguagem, um exercício de linguagem, Barão, que ilustra bem o que eu chamo de gramática bolsonarista. Ontem, em entrevista ao site antagonista sobre essa crise partidária, o presidente afirmou, vocês viram, repercutiram, que não sairia do PSL de vontade própria, por livre e espontânea vontade, sugerindo, portanto, que precisaria ser expulso do partido e que não queria entrar nessa briga.
Veja, Carla Bigato, o nível de inversão discursiva contida nisso aí, para se vitimizar. Como se não houvesse sido ele, Jair Bolsonaro, o gerador da crise. Como se não tivesse sido ele quem iniciou essa briga, espontaneamente, artificialmente, ao dizer, conforme nós falamos aqui, que para um apoiador lá na porta do Alvorada, que esquecesse o partido, esqueça o partido, e dizendo, PSL, e dizendo que o dono do partido, o Luciano Bivar, estava queimado, ou queimadaço, ou muito queimado, uma coisa assim. Queimado então, caramba. Queimado pra caramba. Então, Barão, o sujeito parte pro ataque. Essa é a lógica discursiva do bolsonarismo. O sujeito parte pro ataque, forja artificialmente uma crise, vai pro confronto, ataca o próprio partido e no dia seguinte inverte essa lógica se colocando no lugar de vítima, dizendo que não sai do partido de livre e espontânea vontade e que não quer entrar nessa briga. Isso é o bolsonarismo em essência. Com isso, ele já desqualificou o próprio partido, trata o próprio partido e, portanto, a estrutura partidária como um lugar de bandido, onde as coisas não funcionam bem, e ele como virtuoso acima disso, e o pacificador. E óbvio, como ele sempre faz, o presidente Jair Bolsonaro, é da lógica do bolsonarismo também, estica a corda, com isso ele testa a popularidade, testa a sua própria militância, a fidelidade da militância, testa o mercado de reação jornalístico e depois afrouxa a corda, se acomodando, dizendo que por hora fica no PSL. Conseguiu tudo o que queria com essa crise, inclusive, Barão, jogar fumaça sobre o Marcelo Álvaro Antônio e o Laranjal do PSL. Pois é, eu falava mais cedo aqui, Andreasa, sobre essa história toda, né, que tem esse lado, sem saber se o Bolsonaro vai para um lado, vai para o outro, né, e tem a discussão que não está sendo feita do tal do fundo partidário, fundo eleitoral, dos milhões e milhões que são dados não só para o PSL, como para todos os outros partidos, né, que para mim deveria ser o cerne nessa discussão, né, se cabe esse papel ao cidadão brasileiro pagar essa grana para esses partidos. Mas vou fazer em breve uma coluna sobre isso, Barão, sobre sua influência, sobre a história, sobre a história de como chegamos até aqui, como nós fabricamos em 2019, em 2017, que foi 2017, o financiamento público de campanha eleitoral.